Graça e paz, povo de Deus, no ar, nosso programa Tempo de Consagração, o programa da sua família, um programa desenvolvido pela Comunidade Batista, que está sob a direção do pastor Carlos Fernandes. Mês de março, mês das mulheres, hoje teremos mais uma entrevista muito especial que estará falando sobre autoestima. Então, não perca, após a vinheta, Tempo de Consagração. Então sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema é um tema muito importante. Esse mês da família, o TempoCast está brindando as mulheres, né? Estamos entrevistando mulheres que estão inspirando, irmãs da igreja, que fazem o seu trabalho profissional e têm a sua dedicação à sua família. E hoje nós estamos aqui com a irmã Alexandra. Irmã Alexandra, nos conta primeiro como que foi a sua conversão e há quanto tempo você chegou aqui na igreja? Bom, boa noite mais uma vez para quem está chegando. Mais uma vez, obrigada pelo convite, pastor. Sempre para mim é uma grande honra poder contribuir, né, com o ampliar da obra de Deus. E eu me sinto honrada de fazer parte dessa igreja e hoje estar aqui, né, para contribuir também com a temática Mulheres no mês das mulheres. Nós chegamos aqui há aproximadamente 7 anos. Eu não sei precisar a data, mas eu não tinha Esther ainda. Quando nós chegamos na igreja, viemos visitando a igreja e nos encantamos, porque era aquilo que a gente estava sedento mesmo. Nós estávamos à procura de uma igreja que primasse, que Deus fosse o centro de tudo mesmo. Uma igreja que fosse pautada nos estudos, né, no estudo bíblico. Nós fomos muito bem acolhidos. Eu acho que com 2 meses que nós estávamos aqui, o Senhor foi, né, nos visitou com as meninas, com a Soraya, na nossa casa. Então nós decidimos ficar porque falamos, agora nós estamos numa igreja que nos acolheu e nós nos sentimos confortáveis. E nosso tema hoje é autoestima. As mulheres têm sofrido de uma maneira assim até desumana, né? Sim. Um ataque em sua autoestima. A mulher tem jornada dupla, tripla até, né? Múltiplas, né? Múltiplas, né? Então, muitas mulheres hoje têm uma jornada de trabalho fora a do lar, né? Então, ajudam no orçamento familiar, o cuidado da família, o cuidado do marido, o cuidado dos filhos, o cuidado também, às vezes, dos pais, né? E como a mulher pode cuidar bem da sua autoestima? Antes da gente trazer resposta, né, a essas ferramentas que trazem esse amparo, a mulher se manter, né, bem cuidada, feliz, a gente precisa conceituar, né, o que é a autoestima, porque infelizmente com esse padrão exacerbado, adoecedor que hoje nós vivemos sobre o padrão da beleza a qualquer custo, da magreza a qualquer custo, a gente precisa fazer um resgate do termo, né? Conceituar o que é autoestima. Porque quando a gente fala de autoestima, hoje, exatamente nesse contexto, nesse cenário que o senhor trouxe, a gente faz um recorte só de beleza. A autoestima não é só beleza. A autoestima é muito mais do que isso, está muito além de tudo isso. Né? A autoestima é a capacidade que o indivíduo constrói ao longo da vida de se definir, de se posicionar, de se autoavaliar. E isso está pautado desde a primeira infância. Isso começa a ser construído com as relações da primeira comunidade, que é a nossa família ou no lar que nós somos inseridos, independente da forma que é composta, né? Se tem pai, se não tem pai, mas nós vamos falar de uma família tradicional, padrão.
Então esses primeiros construtos de autoestima vêm desde a primeira infância, da forma em que nós percebemos o que os nossos pais veem de nós, né? Então, vem de fábrica a menininha gostar de batom, então. Vem de fábrica, e a gente precisa estimular, porque tem uma tendência a deixar o batom, a ficar mais largadinha, né, no início da adolescência, mas é de fábrica. Vem de fábrica pintar as unhas. Vem. Pintar as unhas dos pais. Pai de menina, o senhor pode falar tão bem quanto muitos, né, daqui da igreja, porque nós temos muitas meninas aqui, muitos pais de meninas. Então o pai precisa se sujeitar a isso, obviamente se colocando, né, no lugar de homem, no lugar de postura, de referência. Elas falam assim: pai, a sua careca tá brilhando demais. Aí o pessoal pergunta: por que você está usando boina? Eu falei: um dos motivos é também porque a cabeça fica atrapalhando, né? Então, não, agora vamos passar uma base. De vez em quando eles vêm de passar a base. Graças a Deus eles estão me esquecendo um pouco. Amém. A gente precisa se gostar. Eu acho que a questão, a temática, né, o nosso tema de hoje de autoestima, é importante para a gente refletir que nos faz muito bem nos olhar, né, ver a nossa imagem refletida e ter uma recompensa disso, né, se olhar e se gostar. Mas essa construção, ela precisa estar pautada em saúde. Né? A gente precisa elencar que a autoestima não é só beleza, porque senão a gente continua fazendo mais do mesmo e impregnando cada vez mais doença, principalmente nas mulheres que têm uma cobrança exagerada de se manterem esbeltas, magras, saudáveis, com o corpo em forma, com uma cintura fina, com uma coxa grossa, com um bumbum arrebitado. E não é só isso a autoestima, porque a autoestima ela nos influencia e determina a nossa vida em todas as áreas. Área profissional, área conjugal, todo tipo de relacionamento. A autoestima ela traz um parâmetro da forma em que nós nos posicionamos, da forma em que nós conseguimos agir. Por isso do cuidado de a todo tempo a gente está tentando ressignificar, né, os nossos traumas de passado, porque a autoestima ela está muito relacionada quando uma autoestima negativa, porque a gente pulou uma parte. Quando a gente fala de autoestima, a gente fala de uma avaliação da forma em que nós nos vemos, mas de acordo com aquilo que foi construído ao longo da nossa vida. Daí a importância, né, da primeira infância, desse alicerce, dessa base estrutural de família, de nós termos reforços positivos, de termos lugar de fala, para que a gente consiga construir essa autoestima de forma a não nos limitar no futuro e não nos escravizar de acordo com isso que a mídia oferece, né? Uma beleza a todo custo. A palavra de Deus nos fala assim, da mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Né? Então, para mim, a descrição da mulher virtuosa é uma mulher que sabe manejar bem a sua autoestima. Né? Ela sabe desempenhar bem os seus papéis, né? Como ajudadora, como uma missão de mulher na formação, na educação dos filhos, na organização do lar, né? E isso tem muito a ver com autoestima. E existe hoje um conflito, né? Diante do avanço do feminismo, diante do avanço da ideologia de gênero, que as mulheres às vezes não estão nem sabendo se autodefinir, né? Não mais. E esse eu acho que é um grande problema. Sim, como o senhor bem falou, né? Hoje nós introduzimos, né, o nosso momento, né, nosso podcast, falando das múltiplas funções que hoje uma mulher ocupa. Se a gente volta a 30 anos atrás, mulher era mãe, no máximo tinha um emprego de meio período. Hoje as mulheres têm turnos triplos, filhos, cuidam de casa, cuidam dos pais, né? Porque a sobrevida hoje ela está cada vez mais longínqua, né? Nós estamos... E esse é um grande conflito geracional. Sim. Né? Porque os nossos pais não tiveram esse privilégio que nós temos hoje, né? Exatamente. Então, a jornada da mulher, ela deixou de ser única, dupla, tripla, para ser múltipla.
E daí vem essa divindade, né, da mulher, essa fortaleza que era o ser mulher. É tanto que Deus escolheu a mulher para gerar filhos, porque se fosse o homem eu acho que daria muito mal, né? Porque uma dor de cabeça paralisa. Isso que eu tô só com homens aqui. E a palavra de Deus não muda. E ele deixa muito claro, né, o lugar de cada um na sociedade. E eu acho que quando o Senhor traz dessa confusão, né, nas emoções, na postura, no posicionamento da mulher, essa poluição, né, midiática, tentando impregnar na mulher aquilo que não a pertence, o lugar de mulher feminina, submissa, materna. Então, infelizmente, a mídia vem tentando a todo custo tirar essas características que foram deixadas por Cristo. Venha para o Camelô da Domoquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Anhanguera, no Praça A. Você está realizado profissionalmente? As oportunidades para o seu crescimento profissional aparecem, mas você não está preparado? Nós temos a solução. Cursos em pós-graduação em 12 meses para alavancar sua carreira profissional. As oportunidades vão te escolher. Centro Universitário Alfredo Nasser Unifam. www.unifam.edu.br. Já pensou comprar seu óculos sem sair de casa? Aqui na Ótica Jessie é assim. Você de óculos novo no conforto da sua casa. É o Delivery Ótica Jessie. Se você não pode ir até a Ótica Jessie, a Ótica Jessie vai até você. É só nos chamar pelo Zap 62 3248 4234, que um de nossos consultores vai até você. Você escolhe sua armação, aviamos sua receita e pronto. O que você está esperando? Ótica Jessie, cuidando dos seus olhos. Olá, gente! Anote essa data aí. De 10 a 12 de abril está chegando o maior evento científico e cultural do Centro-Oeste, o MOCA. MOCA 20 anos. Estamos celebrando 20 anos do Movimento Científico Cultural de Aparecida. Vários serviços serão oferecidos para a comunidade. Atendimento médicos, psicológicos, odontológico, casamento comunitário, caminhada ecológica na preservação ambiental aqui do Jardim Botânico e arrecadação de alimentos. Participe conosco do dia 10 ao dia 12 de abril. Anote essa data aí. Logo mais, novas informações. Está chegando ao final do nosso programa de hoje. Espero que você tenha sido abençoado. Falamos aí então sobre autoestima e quero fazer um convite especial para você estar nos seguindo nas redes sociais. Tem muito conteúdo que eu tenho certeza que irá abençoar ainda mais a sua vida. E quero fazer um convite também para você estar nos fazendo uma visita na nossa igreja, aos domingos, às 10 horas, com o nosso culto da família, às 18h30 com o culto de celebração, às quartas-feiras, às 19h30 com o culto de oração. Você é nosso convidado especial. E eu espero você então no nosso próximo encontro aqui pelo canal Promessas, com o nosso programa Tempo de Consagração. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.